Você já se perguntou por que algumas pessoas aprendem qualquer coisa em semanas, enquanto outras passam anos estudando e não conseguem dominar nem o básico? Sabe aquela sensação frustrante de estudar por horas e, no final do dia, sentir que não aprendeu nada? Ou quando você vê outras pessoas dominando habilidades que você tenta há meses? Você não está sozinho nisso. A verdade é que 90% das pessoas usam métodos de aprendizado que simplesmente não funcionam. A diferença não é inteligência, não é sorte, é conhecer os princípios secretos que ninguém te ensinou na escola. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 5 princípios revolucionários que vão transformar completamente a forma como você aprende qualquer coisa. E o melhor, você pode aplicar isso hoje mesmo. Então fica comigo até o final porque, isso vai mudar a sua vida para sempre. Princípio 1. A regra dos 20 minutos de foco total. O primeiro princípio que ninguém te contou é este. Seu cérebro não consegue manter foco intenso por mais de 20 minutos seguidos. Pensa assim, seu cérebro é como um músculo. Você não levanta 100 quilos na academia logo no primeiro dia, certo? Com o aprendizado, é igual. A maioria das pessoas tenta estudar por 3, 4 horas seguidas e depois se pergunta por que não consegue lembrar de nada. É como tentar correr uma maratona quando você só treinou para 100 metros. Aqui está o que você deve fazer. Estude por 20 minutos com foco total. Depois, faça uma pausa de 5 minutos. Não é coincidência que os grandes gênios da história usavam essa técnica. Leonardo da Vinci, Einstein, todos eles sabiam disso. Durante esses 20 minutos, nada de celular, nada de distrações. Só você e o conteúdo. Depois, descanse. Seu cérebro precisa desse tempo para, processar e consolidar o que aprendeu. Pesquisas mostram que após 20 minutos de foco intenso, sua capacidade de concentração despenca drasticamente. É como um carro que precisa parar no posto para abastecer. A pausa não é preguiça, é estratégia. Durante esses 5 minutos de descanso, seu cérebro está trabalhando nos bastidores, criando conexões neurais e transferindo informações da memória de curto prazo para a de longo prazo. É literalmente quando o aprendizado acontece. Princípio 2. Aprenda como se fosse ensinar para uma criança de 8 anos. O segundo princípio é revolucionário. Você só aprendeu algo de verdade quando consegue explicar para uma criança de 8 anos. Isso se chama técnica Feynman, em homenagem ao físico Feynman. Ele dizia, se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque não entendeu direito. Aqui está o segredo. Quando você força seu cérebro a simplificar um conceito complexo, você está criando conexões neurais muito mais fortes. Na prática, funciona assim. Depois de estudar um tópico, pegue uma folha em branco e escreva como se estivesse explicando para uma criança de 8 anos. Use palavras simples, desenhos, exemplos do dia a dia. Se você travar em algum ponto, é exatamente ali que você precisa estudar mais. É como um GPS que te mostra onde você se perdeu no caminho. A beleza dessa técnica é que ela expõe suas lacunas de conhecimento de forma impiedosa. Quando você tenta explicar a fotossíntese para uma criança e percebe que não consegue, significa que você decorou palavras bonitas, mas não entendeu o processo. É a diferença entre conhecer o nome de algo e realmente compreender como funciona. Feynman sabia que a verdadeira inteligência está na capacidade de simplificar, não complicar. Princípio 3. O poder secreto do aprendizado intercalado. O terceiro princípio vai quebrar tudo o que você acredita sobre estudar. A maioria das pessoas pensa, vou estudar matemática por 3 horas seguidas. Erro fatal. Seu cérebro aprende melhor quando você, mistura os assuntos. É como fazer um treino funcional na academia, em vez de ficar só no supino. Imagina que você está aprendendo inglês. Em vez de estudar só gramática por 2 horas, faça assim, 20 minutos de gramática, 20 minutos de listening, 20 minutos de vocabulário. Por que isso funciona? Porque seu cérebro precisa se adaptar constantemente a novos desafios. É como um músculo que cresce quando você varia os exercícios. Estudos mostram que pessoas que usam aprendizado intercalado aprendem 40% mais rápido que aquelas que focam em um assunto só.
Quando você alterna entre diferentes tipos de problemas ou assuntos, está forçando o seu cérebro a trabalhar mais para identificar padrões e fazer discriminações. É como treinar um detetive. Ao invés de procurar sempre o mesmo tipo de pista, ele aprende a reconhecer diferentes evidências. Seu cérebro se torna mais ágil, mais adaptável. A prática em blocos pode parecer mais fácil no momento, mas o aprendizado intercalado, sabe, cria uma compreensão muito mais profunda e duradoura. Princípio 4. A mágica dos erros produtivos. Aqui está uma verdade que vai chocar você. Errar é a forma mais rápida de aprender. A escola nos ensinou que errar é bom. Mentira! Errar é tipo o combustível do aprendizado. Quando você erra, seu cérebro entra em modo alerta máximo. É como se acendesse uma luz vermelha dizendo: atenção, tem algo aqui que eu preciso entender melhor. Aqui está o segredo. Não tenha medo de tentar algo antes de estudar a teoria. Se você quer aprender violão, pegue o violão e tente tocar uma música antes de estudar as técnicas. Vai errar? Claro, mas esses erros vão criar marcas na sua memória que tornam o aprendizado posterior muito mais eficaz. É como tentar montar um quebra-cabeças sem ver a caixa primeiro. Quando você finalmente vê a imagem completa, tudo faz sentido de uma forma muito mais profunda. Os neurocientistas descobriram que, quando erramos, o nosso cérebro libera neurotransmissores que aumentam a atenção e melhoram a formação de memórias. É literalmente um sinal biológico dizendo: isso é importante, preste atenção. Por isso, grandes atletas estudam seus erros em vídeo, porque cada erro é uma lição disfarçada. O problema é que a nossa cultura tem uma obsessão doentia pela perfeição. Mas a perfeição não ensina nada. O erro ensina tudo. Princípio 5. A técnica do Recall Active. E chegamos ao quinto e mais poderoso princípio, Recall Active. A maioria das pessoas estuda relendo textos e grifando frases. Isso não é estudar, é ilusão de aprendizado. Pensa assim, tipo, reler é como assistir a um filme pela segunda vez. Você reconhece as cenas, mas não significa que consegue recontar a história sem ajuda. O Recall Active funciona diferente. Você fecha o livro e tenta lembrar ativamente do que estudou, sem colar, sem ajuda. É desconfortável? Sim. Funciona? Absolutamente. Aqui está uma técnica simples. Depois de estudar um tópico, espere algumas horas e tente escrever tudo o que lembra sem consultar nada. Depois, compare com o material original. Os pontos que você esqueceu são exatamente onde seu cérebro precisa trabalhar mais. É como fazer flexões para o cérebro. No começo dói, mas cada repetição torna a sua memória mais forte. Estudos de neuroimagem mostram que o Recall Active literalmente reconstrói e fortalece as conexões neurais a cada tentativa. É como, sabe, construir uma ponte. Quanto mais você caminha sobre ela, mais sólida ela fica. Quando você apenas relê, está sendo um espectador do seu próprio aprendizado. Mas quando pratica Recall Active, você se torna o protagonista. Seu cérebro entende, essa informação é importante porque eu estou sendo testado nela. E aí, ele prioriza essa informação para armazenamento permanente. Agora você pode estar pensando, isso tudo parece muito trabalhoso, ou eu não tenho tempo para isso. Olha, entendo. Você pode continuar estudando do jeito antigo e demorar anos para aprender algo, ou pode investir umas semanas aplicando esses princípios e, acelerar seu aprendizado para sempre. A escolha é sua. Mas lembre-se, tempo você vai gastar de qualquer forma. A questão é, você quer gastar bem ou desperdiçar? Recapitulando 5 princípios que vão transformar a sua forma de aprender. 1. Foque por 20 minutos, descanse por 5. 2. Aprenda como se fosse ensinar para uma criança de 8 anos. 3. Intercale diferentes assuntos. 4. Abrace seus erros como combustível. 5. Pratique o Recall Active sem cola. Esses princípios não são teoria, são ferramentas testadas por neurocientistas e usadas pelas pessoas que aprendem mais rápido no mundo. Isso mesmo, tem bases científicas. Você tem tudo o que precisa para transformar qualquer área da sua vida através do aprendizado acelerado. A única pergunta que resta é: quando você vai começar?
Se esse vídeo abriu sua mente para uma nova forma de aprender, deixa um like para que mais pessoas possam descobrir esses princípios. E nos comentários, me conta, qual desses 5 princípios você vai testar primeiro? Tô curioso para saber. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal que realmente funciona. E lembra, o conhecimento só transforma quando é aplicado. Nos vemos no próximo vídeo.